Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 15 de outubro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Ainda aqui da ilha de Kos, tá? Na Grécia. Então, meus queridos, minhas queridas, eu queria avisar vocês que amanhã eu tô saindo daqui para ir para a ilha de Mykonos e provavelmente o vídeo vai demorar bastante para sair, tá? Então não se preocupem comigo, amanhã eu estarei em trânsito durante o dia inteiro porque eu vou pegar um voo saindo daqui, mas esse voo tem escala, tá? Então ele vai demorar para chegar em Mykonos, tá bom? Então só para vocês ficarem cientes. Começamos o nosso vídeo de hoje com a leitura do nosso texto de número 7, o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, né? Para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade, pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser um meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia, para que reconheças a ausência de pecado em ti, a tua inocência, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E, se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Do conhecimento, onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti, para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus, quando toda a sua vontade é que sejas completo? Então, o que é o Espírito Santo? A nossa lição de hoje, ela não podia ser mais apropriada para o momento que o planeta vive, né? Esse momento no qual, infelizmente, nós temos aí uma guerra acontecendo. Uma guerra que tem o potencial de eclodir para um conflito mundial, né? Então a lição 288 ela diz que hoje eu esqueço o passado do meu irmão. Como é que a gente vai praticar isso com a nossa criança interior, né? Hoje nós vamos falar basicamente, nós vamos apelar para o perdão aos nossos irmãos, aos nossos iguais, tá? É basicamente disso que as guerras falam, né?
Muito bem, que hoje eu esqueço o passado do meu irmão, lição 288. Esse é o pensamento que mostra o caminho para ti e me leva à minha meta. Não posso vir a ti sem o meu irmão. E para conhecer a minha fonte, primeiro preciso reconhecer o que criaste em unidade comigo. É a mão do meu irmão que me mostra o caminho para ti. Os seus pecados estão no passado, junto com os meus, e eu estou salvo porque o passado se foi. Que eu não o acalente no meu coração ou perderei o caminho que conduz a ti. O meu irmão é o meu Salvador. Que eu não ataque o Salvador que tu me deste, mas que eu honre aquele que tem o teu nome, e assim me lembre de que é o meu próprio nome. Assim sendo, perdoa-me hoje. E saberás que me perdoaste se contemplares o teu irmão à luz da santidade. Ele não pode ser menos santo do que eu, e tu não podes ser mais santo do que ele. Muito bem, hoje a gente vai fazer uma prática com a criança interior um pouco diferente, tá? Eu vou querer que vocês façam uma lista de todas as dificuldades que vocês tiverem com os irmãos de vocês, irmãos biológicos, tá? Irmão mais velho, irmão mais novo, enfim, não importa, tá? E aí você vai fazer uma lista de tudo aquilo que você acha que o seu irmão te fez, tá? E depois, obviamente, você vai entregar essas mágoas, esses ressentimentos, esses ódios, esses rancores nas mãos do Divino Espírito Santo, vai pedir para ele liberar você de tudo isso e vai queimar essa lista. Por que você está pedindo isso hoje, Jaque? Eu estou pedindo isso hoje porque as nossas relações com os nossos irmãos, elas são desafiadoras, tá? E eu já tive aqui aluno me dizendo que um belo dia descobriu que era ele que maltratava o irmão. Então você faz uma lista também de tudo de ruim que você já fez para o seu irmão e pede ao Divino Espírito Santo para te ajudar a se perdoar. E para ajudar a encarar, a ver, perceber o seu irmão como o seu salvador, tá? Porque o seu irmão, ele veio mostrar para você os seus pontos fracos, onde o seu ego te dominava. Então, ele é o seu salvador, porque ele veio ajudar você a transcender o seu ego. Então, ele é o seu salvador. Se você não tiver irmãos, irmãs, você pode usar um coleguinha do colégio que eventualmente fazia bullying com você, tá? Mas eu preciso que seja uma relação entre iguais, uma relação na mesma hierarquia, tá? Para a nossa prática de hoje, nós já fizemos uma prática de perdão, liberação com pai e mãe bastante intensa no mês de setembro, né? Então agora eu quero que a gente possa olhar para os nossos irmãos a partir dos olhos das nossas crianças interiores. Você hoje pode falar assim para mim: ah, não, Jaque, mas eu tive sempre uma relação muito boa com meu irmão, com a minha irmã. Mas talvez essa não seja a opinião da sua criança interior, tá bom? Perceba isso. Perceba como, de repente, você precisa ouvir e acolher o que a sua criança interior tem para falar para você sobre a sua relação com o seu irmão, com a sua irmã, com os seus irmãos, com as suas irmãs, tá? Você pode simplesmente ter uma queixa a respeito do seu irmão que seja assim: ah, ele nem me dava atenção, eu nem fazia parte da vida dele. Tá, escreve na sua lista, tá bom? E por que eu acho que essa lição ela é muito pertinente para o nosso momento atual de guerra? Porque as guerras, de uma maneira geral, falando metaforicamente, elas vão acontecer entre irmãos, né? Nós entramos em guerra com os nossos iguais, né? E ele diz assim, que hoje eu esqueço o passado do meu irmão. É a mão do meu irmão que me mostra o caminho para ti. O que é isso? É a mão do meu irmão que me mostra onde eu estou tomada pelo sistema de pensamento do ego. Os seus pecados estão no passado, junto com os meus. Então eu perdoei tudo. E eu estou a salvo, porque o passado se foi. Eu perdoei o passado. Eu deixei o passado embora. Eu me lembrei de que eu sou inocente e de que o meu irmão é inocente, tá?
que nós possamos hoje colocar em intenção de que essa lição reverbere para todos os israelenses e para todos os palestinos, né? Para todos os judeus e para todos os muçulmanos que hoje se encontram em guerra, tá? Perto de nós e longe de nós, tá? E aí ele diz assim, que eu não os acalente no meu coração, quer dizer, que eu não acalente esses pecados do meu irmão no meu coração, ou eu perderei o caminho que conduz para ti. Então, enquanto eu não perdoo o meu irmão, enquanto eu me mantenho no julgamento, eu perco o meu caminho para Deus. Agora eu imagino que seja mais fácil para vocês perceberem isso. Vocês conseguem perceber isso? Porque para eu estar naquele estado ressentido, eu não posso estar no estado amoroso, que é o estado que me conecta com Deus. Correto? Muito bem. O meu irmão é o meu salvador, né? Então, vamos olhar pela perspectiva da guerra. O que os judeus estão tentando ensinar para os palestinos? Tolerância, convívio e respeito com as diferenças, aceitação, não é? E o que os palestinos estão tentando ensinar para os judeus? Tolerância, respeito às diferenças, aceitação, né? Por que o diferente de mim tem que ser ruim, né? É curioso a gente pensar nisso, né? Que um conflito nasce de uma diferença. E eu posso provar isso para vocês. Vocês podem dizer assim para mim, não, já que o conflito nasceu por causa de disputa de terras. Se houvesse boa vontade entre os povos, haveria uma maneira de ter lugar para todos, né? Vocês lembram daquela propaganda do desodorante Rexona? Que dizia assim, sempre cabe mais um quando você usa Rexona, né? Então o Rexona meio aí seria essa consciência do amor. Sempre cabe mais um quando você tem a consciência do amor. E o mais interessante nesse conflito que a gente está presenciando agora é que os dois lados estão em guerra e, de certa maneira, é uma guerra que tem início em nome de Deus. Olhem a loucura disso. Olhem a loucura disso. Quais são as faces de Deus? E Deus tem muitas faces. Nós podemos nos escolher com qual face nós queremos nos conectar. Mas isso não quer dizer que a face com a qual o outro se conecta seja menos ou seja errada. Se você estiver falando de uma força universal que representa o amor. Lembrando do que eu falei ontem, que eu escutei aqui no meu seminário. Uma consequência do amor verdadeiro é a paz. Então, se eu estou vibrando nessa frequência do amor verdadeiro, do amor de Deus, não tem como eu não estar em paz. E eu lembro a vocês que as crianças não veem as diferenças. Ou se veem, se notam, acham aquilo curioso. As crianças não olham para o coleguinha do lado, quando elas são bem pequenininhas, e falam, eu não quero sentar do lado desse coleguinha porque ele é muçulmano. Eu não quero sentar do lado daquele porque ele é cristão. Eu não quero sentar do lado daquela porque ela é judia. Não. Isso vem depois, quando chega a programação do ego. Quando chega a programação do ego, aí isso vem, tá? E normalmente estaremos repetindo aquilo que ouvimos quando éramos pequenos, né? Eu me lembro, vou contar uma história para vocês bem curiosa. Quando eu era bem pequena, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, eu morava numa casinha, num bairro humilde de Jacarepaguá, um subbairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E aí eu tinha minha irmã mais velha, 2 anos e meio mais velha do que eu, e a gente tinha uma vizinha de frente. A vizinha morava do outro lado da rua.
E essa vizinha, ela tinha, se eu não me engano, três filhas. Ou eram 2 meninas e um menino, eu não me lembro. E a gente convivia com muita proximidade. Eu, a minha irmã, e eu me lembro bem de 2 meninas brincando com a gente. Uma era a Cristina e a outra era a Ana Paula. A mais velha era a Ana Paula, brincava mais com a minha irmã. A pequena era a Cristina. E aí, nós éramos muito amigas. Então, nós 4 brincávamos muito. E aí, eu me lembro, eu não sei dizer para vocês o motivo, nem tenho, infelizmente, não tenho mais a minha mãe aqui em vida para eu perguntar. Meu pai provavelmente não vai se lembrar disso. E aí eu me lembro que um belo dia a minha mãe se desentendeu com a vizinha. Não sei o motivo. Eu sei que a partir daquele dia eu e a minha irmã fomos proibidas de brincar com as filhas da vizinha. E eu perdi as minhas amigas. E isso me doeu. Então eu me lembro de eu olhando pelo portão e vendo elas, tipo, era uma coisa tipo presidiário, sabe? E eu via elas por trás do portão da casa delas. E eu não entendia muito bem o que tinha acontecido, mas rapidamente, as crianças são muito rápidas, né? Eu tomei as dores da minha mãe e entendi que a partir daquele momento aquelas pessoas eram mais a vizinha e as filhas da vizinha. Vocês entendem? E eu me lembro de eu bem pequena já nutrindo alguns maus sentimentos pela vizinha e pelas filhas da vizinha. Então assim nasce o conflito para a criança. O conflito não vem da criança. Mesmo que as crianças briguem e se engalfinhem, elas vão chegar lá num acordo. O conflito é passado do adulto para a criança. Nenhum palestino nasceu odiando o judeu. Nenhum judeu nasceu odiando o palestino. Nenhuma criança nasce querendo ir para uma guerra, seja ela santa ou profana, né? Então, assim, eu não tô querendo contar isso para vocês para criticar a minha mãe, porque ou julgar, eu não sei o que aconteceu, né? E é uma consequência natural, os adultos se desentendem, então as crianças vão ser afastadas. Eu tô contando para vocês essa história para vocês perceberem, tomarem consciência de como nascem os conflitos. Assim nascem os conflitos. E aí a gente tem uma bela lição hoje que diz que hoje eu esqueço o passado do meu irmão, né? E hoje eu vou pedir a vocês para lerem a história de José do Egito, né? Porque a gente está falando da relação entre os irmãos. Então peguem a história de José do Egito na Bíblia, né? Ele era lá o filho favorito lá dos pais dele, do pai dele, né? E aí ele é vendido para o Egito como escravo, né? E chega lá no Egito, ele vai cumprir o destino dele. Mas depois o mundo dá voltas e então ele vai ter com os irmãos, né? E aí estamos falando das relações entre irmãos e estamos falando da lição do dia, que hoje eu esqueço o passado do meu irmão. Que hoje eu esqueço o passado do meu irmão, né? Que hoje eu possa abrir o meu coração para o meu irmão. Que hoje eu possa abençoar o meu irmão, que eu possa desejar o bem para o meu irmão. Que eu possa falar, poxa, que o meu irmão, que a minha irmã seja muito feliz. Que tudo de bom aconteça na vida dele e na vida dela. Que ele alcance muito sucesso. Que tudo de bom aconteça com ele. Talvez você hoje tenha um irmão ou uma irmã com o qual você não pode mais conviver. Talvez ele já tenha, ou ela, passado para o plano espiritual. Talvez o convívio tenha se tornado impossível diante de tanta falta de afinidade. Não importa. Você pode ter optado por não conviver mais com esse seu irmão, com essa sua irmã. Você é livre para isso. Talvez o grau de desafinidade, como diz o meu querido Arli Cravo, seja tão grande que o relacionamento mais amoroso possível
seja o relacionamento onde cada um cuida da sua vida e onde há um distanciamento físico e emocional. Fique em paz com isso. Fique em paz com isso. Mas não deixa de perdoar o seu irmão. Não deixa de abraçar o seu irmão no seu coração. Não deixa de falar, meu irmão, minha irmã, apesar de todas as nossas diferenças, você tem um lugar especial no meu coração. Né? Essa é uma frase da constelação familiar. E que hoje você se esqueça do passado dele. Que hoje você deixe as mágoas para lá. Né? Como se essas mágoas, como se esses rancores, eles tivessem sido levados pela corrente de um rio. Então você entregou e aquilo foi levado embora. E para a gente não deixar esse rio poluído, porque nós somos ambientalmente corretos, a gente imagina que as próprias águas curadoras desse rio vão dissolver e vão dissipar, olha só, toda essa energia densa que existe entre você e os seus irmãos. E que isso hoje para nós possa ser uma metáfora de uma dissolução cósmica desse conflito que se apresenta para nós, que foi projetado a partir da nossa mente, como essa guerra que está acontecendo hoje em Israel. Que pedimos ao Espírito Santo que os israelenses hoje possam olhar para a essência dos palestinos e reconhecê-la. E que os palestinos hoje possam olhar para a essência dos judeus e reconhecê-los. Tá bom? Passo agora então, que hoje eu esqueço o passado do meu irmão, passo agora então para a leitura do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. Então hoje nós estamos no dia 288 e ela diz: o meu corpo envelhece, mas o meu espírito não. Meu corpo é meramente um conjunto de roupas, um container temporário para o meu espírito eterno. À medida em que eu me identifico mais com o meu espírito, tomando consciência de que a minha essência não envelhece, os meus pensamentos sobre a idade irão mudar. E dessa forma o meu corpo irá mudar, de acordo, né, com essa mudança. Eu não estou assoberbado hoje pelas falsas crenças sobre a vulnerabilidade do meu corpo, no sentido de envelhecer ou adoecer. Eu vejo a luz branca do Espírito correndo através de cada uma das células do meu ser, preenchendo o meu corpo, assim como a minha mente, com o poder revitalizador do amor. Então você pode fazer isso durante a sua meditação, né? Eu peço a vocês para fazerem, né? Imaginar que essa luz branca ou a luz dourada da consciência crística vem e energiza todas as células do seu corpo, rejuvenescendo você, curando você, tá bom? A oração. O meu corpo é um vaso, né? Através do qual o meu espírito pode operar enquanto ele está neste mundo, e eu sou muito grato por ele. Eu desejo tratá-lo, meu desejo tratá-lo com profundo respeito. Ainda que eu não seja tentado a ver o meu corpo como sendo quem eu sou. Eu não sou o meu corpo e o meu corpo não sou eu. O meu corpo é temporário e eu não sou temporário, né? Quer dizer, eu sou eterno, eu sou inteiro, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu sou isento de pecado. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois eu ainda sou como Deus me criou. Eu sou luz, né? Então, que nós possamos cuidar dos nossos corpos, abençoar os nossos corpos, nutrir os nossos corpos da melhor forma possível, sem nos confundirmos com eles, nos lembrando que um dia esse traje corporal ele terá que ser abandonado, tá bom? Para que nós possamos ascender a uma forma mais livre de ser, né? O que me lembra as frases finais da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, né? Onde ele diz que o casulo não é o bicho da seda, né? E que um dia o bicho da seda vai ter que se libertar do casulo de carne para ascender, então, a uma vida de muito maior liberdade, tá bom? É disso que eu quero que vocês se lembrem hoje, tá bom?
Muito bem, meus queridos, eu vou rapidinho aqui comentar uns comentários que eu recebi. Deixa eu ver se eu consigo achar, né? O curso Milagres 8282 falou assim: muito obrigada, eu também abençoo as redes sociais. Se não fosse por elas, eu não sei como iria conhecer o curso. É Rosana Senson. Obrigada, Rosana, verdade. Agradecendo. A Beth Odd botou assim: professora, boa noite, que vídeo maravilhoso, muito obrigada por compartilhar a sua sabedoria, não só de um curso em milagres, mas a respeito da sua visão do mundo e da humanidade. Eu te amo e sou grata por tê-la em minha vida. Eu que agradeço. A gente precisa, né, meus queridos? A Simone, psicanalista, ela botou assim: na quietude eu encontro a paz verdadeira e libero o perdão para todos que fazem guerras, né? E que nós possamos liberar esse perdão para nós mesmos, porque essas guerras que estão acontecendo do lado de fora, elas são, na verdade, expressões dos conflitos que estão acontecendo dentro das nossas mentes. E se a cada dia mais nós pudermos nos alinhar com as nossas mentes certas, então essas guerras elas não vão ter mais necessidade de acontecer. Entendem o que eu estou falando? Na mente certa não há guerras. Na mente certa não há conflitos, porque não há crenças do ego. Eu e o outro somos um. Eu e Deus somos um. Eu me lembro de que o que eu faço para o outro eu recebo, eu estou fazendo para mim mesmo, porque dar e receber são, na verdade, uma coisa só. Né? E eu queria comentar o comentário da Rosana Mesquita, tá? Ela botou assim: gratidão, Jaque. No seu comentário quanto ao acolhimento do Brasil aos imigrantes, o seu comentário quanto ao acolhimento do Brasil aos imigrantes me recordou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier. E este livro descreve a missão coletiva do país, né? É isso. Eu não li, eu tenho esse livro, eu tenho o PDF desse livro, eu não li. Eu dei só uma passada de olho, né? E basicamente é isso, né, Rosana? Basicamente é isso, tá? Deixa eu ver, eu acho que tinha um outro comentário aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Espera aí. Só um minuto. A Fátima Vasconcelos, ela botou assim: o silêncio do céu abraça os nossos corações do outro dia, né? E sim, já que temos sido preparados para os momentos que estão chegando. Muita paz. Muito bem. Gente, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Não estou achando o comentário que eu queria ler, mas tudo bem, fica para amanhã. Eu preciso que vocês entendam uma coisa muito importante. Eu preciso que vocês entendam que a segunda vinda, o segundo advento, é a chegada da consciência crística na raça humana, tá? Jesus não reencarnou, não vai reencarnar. A gente não vai ter um Jesus para pegar, para beijar, para abraçar ou para ir assistir uma palestra dele, tá? A gente não vai ter. Não, olha só, tô juntando dinheiro porque Jesus está fazendo uma palestra lá no Maracanã e vai ser muito caro e eu quero assistir. Não, gente, não é isso. A segunda vinda não é isso, tá? A segunda vinda é exatamente o que eu vivi aqui essa semana. Nós fizemos um trabalho de cura coletiva, de cura planetária. Nós invocamos as energias da consciência crística e elas vieram. Pede e receberás, bata e a porta se abrirá. Nós invocamos isso e essa energia veio, tá bom? Eu preciso que vocês entendam isso. Se você estiver fazendo aquela meditaçãozinha que eu gravei para vocês, vai fazer 1 ano agora em dezembro, todos os dias então vocês estão invocando a luz da consciência crística e recebendo as energias de Jesus na mente de vocês, tá? E isso aqui é a segunda vinda. E essa energia, ela está disponível para todos.
ela está disponível para, seja você de qualquer raça, pertença a você a qualquer religião, tenha você qualquer condição financeira, more você em qualquer parte do mundo, tá? É muito importante que vocês entendam isso. É muito importante que a gente entenda que a consciência crística é um estado de consciência crística. Nós estamos falando de um estado de consciência, de uma sintonia, tá? De uma frequência vibracional, de amor, de paz, de unidade, de compreensão, de tentar se colocar nos outros, né? O que a gente ouviu aqui no final do workshop? Olha, quando você chegar no seu país, quando você chegar na sua casa, as pessoas que ainda estão vibrando aí na consciência de terceira dimensão, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, as pessoas que vão estar no aeroporto, essas pessoas vão convidar você a voltar a vibrar no seu velho eu. E aí você tem que responder assim, não, muito obrigado, muito obrigada. Não, eu não quero não, muito obrigada. E você vai ter que vibrar acima disso. A resposta para o conflito é você estabelecer o seu limite de uma forma amorosa e saudável e ao estabelecer o seu limite de uma forma amorosa e saudável, você colocar um ponto final nesse conflito com esse seu irmão, sobre o qual nós falamos na lição de hoje, tá? Tá bom? Que hoje eu esqueço o passado do meu irmão. Gente, não é fácil fazer isso, mas é possível, tá? Eu uma vez, há uns anos atrás, eu não sei se eu já contei isso pra vocês, uma pessoa me escreveu um e-mail, eu acho que eu já contei isso pra vocês, acabando comigo. E o e-mail, resumidamente, dizia que eu era uma pessoa muito infeliz, que a minha vida era horrível e que por isso eu ficava perturbando os outros. Só que eu não estava perturbando ninguém. Eu não estava perturbando ninguém. Aquilo era o ponto de vista da pessoa que não podia, nunca pôde e nunca vai conseguir, na minha opinião, aceitar que eu seja diferente dela. Não consegue, não consegue. Não respeita. Eu não poderia ser a pessoa que eu sou. Eu tinha que ser uma pessoa diferente da que eu sou, eu não sou. Então, pronto, o relacionamento se torna impossível. E aí eu li aquilo, eu abri o e-mail, eu chorei e eu falei assim, eu vou responder isso aqui com agressão? Porque para mim é muito fácil responder com agressão. E eu naquele dia eu devia estar muito inspirada, eu devia ter feito a lição do dia, talvez eu tivesse nessa lição de hoje, que hoje eu esqueço o passado do meu irmão. E aí eu peguei e me limitei a responder com algumas frases, eu botei assim, é verdade, todos nós temos que, alguma coisa assim, né? Não foi exatamente isso, né? Todos nós temos a nossa cota de vitórias, sucessos e de frustrações na vida, né? Porque isso é fato, né, gente? Para eu escolher a vida A, eu tô obviamente perdendo os benefícios de ter a vida B. Para eu escolher a vida B, eu estou perdendo os benefícios de ter a vida A. Mas eu também estou pagando um preço quando eu escolho a vida A e pagando um preço quando eu escolho a vida B. Não é isso? Como a gente falou ontem. E aí eu falei assim, pois é, toda vida tem dores, tem alegrias e tristezas, né? Toda vida tem os dois lados. E, no final das contas, quem estava certo mesmo era Buda, que disse, vida é sofrimento. Ponto. Um beijo para você, Deus te abençoe. E assim eu pus um ponto final no conflito, né? E aí, como é que eu tinha tido conhecimento dessa frase de Buda? Por causa da minha professora de Um Curso em Milagres. Vida é sofrimento. Lembram disso? O que ele estava querendo dizer? Vida aqui na terceira dimensão, neste metaverso, nesta matrix, dominado pelo sistema de pensamento do ego, é sofrimento. Era isso que ele estava querendo dizer. E aí eu respondi isso para a pessoa e eu botei um ponto final no conflito.
E aquela velha Jaqueline ia ficar tentando convencer aquela pessoa de que tinha uma vida boa. Não, a minha vida é boa, quem é pra você? Quem é você pra falar que é ruim? Quem é você isso? Quem é que não sei o que? Vai se danar, vai se... Gente, qual é hoje, com a consciência que você tem, lição 288, que hoje eu esqueço o passado do meu irmão. Qual é a vantagem que eu ganho, que eu tenho na minha vida de ficar alimentando conflito? De ficar em bate-boca? De me engalfinhar com o outro para provar que o meu ponto de vista está certo? Não, gente, eu tenho meu ponto de vista, o outro tem um ponto de vista dele. O meu ponto de vista é válido para hoje, talvez amanhã eu nem tenha o mesmo ponto de vista. O ponto de vista do outro é válido para o outro, cria para o outro a vida que ele tem que ter e o meu ponto de vista cria para mim a vida que eu tenho que ter. E essa é a justiça final. Que justiça, Jaque? Cada um está onde se põe, como diria o Gasparetto. Eu estou na frequência vibracional na qual eu me ponho diariamente. Eu estou na frequência vibracional onde diariamente eu escolho estar. Então hoje eu já meditei, hoje eu já fui lá visitar o templo do deus Asclépio da cura com a minha companheira de quarto, né? E aí passei a semana inteira meditando, em grupo, vou meditar antes de dormir, vou orar, tô fazendo vídeo, já fiz a lição, já pratiquei a lição. Estou escolhendo me elevar diariamente acima desse campo de batalha do ego, desse campo de batalha da mente, como diz a grande Joyce Meyer. Não é? Então tudo bem. E se a pessoa olha para mim e acha que a minha vida é uma M e acha que a vida dela é maravilhosa, nossa, que bom. E se a pessoa olha para mim e acha que a minha vida é maravilhosa e a vida dela é uma M, eu só posso garantir uma coisa. Eu tenho meus desafios todos os dias. E para chegar onde eu cheguei, no nível de consciência que eu tenho hoje, foi uma trabalheira só, né? Foi trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante as últimas 3 décadas. Com afinco, tá? Por isso que hoje eu me sinto autorizada, inclusive pelos meus guias espirituais, de ter um nosso tosco e humilde canal aqui no YouTube, onde eu busco passar o que eu já aprendi para vocês. Porque foi graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação lato sensu, especialização, tudo que vocês possam imaginar no nível espiritual eu passei. Porque foram muitas provas, foram muitos testes, foi muita coisa, foram muitos desafios, né? Então, primeiro eu vivenciei as dores. E aí eu fui criando uma maneira de lidar com elas. Que fosse mais fácil para mim, que trouxesse leveza para minha vida. E é isso que eu busco compartilhar com vocês. E esse livro, Um Curso em Milagres, ele é parte fundamental disso, né? E esse trabalho de cura com a criança interior, de cura da criança interior, ele é parte fundamental disso. Por isso eu trago isso para vocês, porque na minha vida realmente funcionou, então eu espero que na vida de vocês possa funcionar também. Tá bom? Então eu busco ajudar. Eu sei que eu ajudo algumas pessoas. E por essas pessoas eu fico imensamente grata por estar sendo aí uma fonte aí de contribuição, como tantas outras pessoas maravilhosas são fonte de contribuição na minha vida. Mas eu acho, sabe, gente, que o ponto de partida é justamente a frase da Helen Schucman, né? Que com humildade ela falou assim: deve haver outro jeito. Deve haver outro jeito. Deve haver outro jeito de eu não criar tanta confusão, tanto conflito, tanta bagunça na minha vida, tanto problema. Deve haver outro jeito. Por favor, Divino Espírito Santo, mostre-me, tá bom? E aí ele diariamente, com toda a paciência do mundo, com todo o saco do mundo que ele tem com a gente, né, gente? Porque a gente é chato a beça, né? A gente enche o saco todo dia. Né? A gente não dá descanso para esses nossos guias espirituais, né? A gente está sempre querendo fazer as coisas da nossa maneira, sem pedir uma orientação primeiro, mas aí eles vêm e ajudam a gente com toda a paciência do mundo, tá bom? Então que hoje você se esqueça do passado do seu irmão, que você possa perdoá-lo, que você possa reconhecer o amor que você sente por ele, que você possa olhar para a essência dele, se conectar com a essência dele, que você possa perdoar-se,
diante das coisas que você também pode ter feito para ele, que você possa abençoá-lo e que você possa trazer toda essa cura lá para a sua criança interior, que muito provavelmente ainda está em sofrimento por algum tipo de situação desagradável que passou com os irmãos, tá bom? Ou com um coleguinha do colégio que fazia bullying. Tá bom, meus amores? Com isso, eu encerro o vídeo de hoje explicando para vocês que eu não sei quando serão feitos os uploads, tanto desse vídeo quanto de amanhã, tá bom? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã, diretamente da ilha de Mykonos.